Bem, galera, como a gente acabou de ver nesse post, a estratégia argumentativa é fundamental na hora de fazer redação. Eu montei esse pequeno vídeo para vocês tentarem visualizar na prática como eu construo um parágrafo de desenvolvimento de uma dissertação argumentativa, tomando cuidado com o discurso, que ele seja crítico, porém sem ser subjetivo. Para isso, eu escolhi como tema a influência da tecnologia na vida do homem. Tá? Então, isso é como se fosse um tema básico. Como eu posso trabalhar essa relação da tecnologia na vida do homem, tornando o meu texto claro e objetivo? Eu montei para vocês 2 parágrafos exemplificativos. O primeiro começa da seguinte forma, deve-se compreender inicialmente que inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Pode-se verificar, por exemplo, que algumas pessoas mais velhas apresentam dificuldade no uso de aparelhos eletrônicos mais modernos. Dessa forma, percebe-se que lidar com a tecnologia hoje requer atualização e busca constantes em prol de uma inserção tecnológica. Então, vamos analisar o parágrafo junto. Inicialmente, nesse primeiro período aqui, lembrando, quando a gente fala período, eu estou falando letra maiúscula, ponto final. Esse primeiro período aqui é aquele período que a gente chama de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquele momento em que eu apresento a minha ideia. É como se fosse uma frase síntese, um resumo do parágrafo. Ele é fundamental para contextualizar o leitor sobre o assunto que será tratado posteriormente. O que eu falo nesse tópico frasal? Eu mostro a necessidade de se compreender que essas inovações da tecnologia fazem muitas vezes com que cidadãos se sintam inseguros. Eu afirmei isso. No período seguinte, eu exemplifico, olha a técnica aqui da exemplificação, que eu posso verificar quando algumas pessoas mais velhas apresentam dificuldade no uso de aparelhos eletrônicos mais modernos. Esse segundo período aqui, que a gente usa claramente a técnica da exemplificação, ele serve para fundamentar, para comprovar aquela afirmação inicial do tópico frasal. Se eu parasse, por exemplo, esse parágrafo aqui, é como se a ideia ela ficasse faltando ser complementada, falta fechar o meu raciocínio. E é exatamente aí que a gente entra com esse último período aqui, fechando o parágrafo. Dessa forma, olha o conectivo aqui, trabalhando a ideia de conclusão da ideia, olha como é que ele é importante no nosso discurso argumentativo. Dessa forma, percebe-se que lidar com a tecnologia hoje requer atualização e busca constante para a inserção tecnológica. Perfeito, eu crio o meu problema inicialmente, eu digo que as pessoas estão inseguras diante das inovações, eu exemplifico no segundo período para comprovar essa afirmativa inicial e fecho o meu discurso, mostrando o que deve ser feito para essa realidade ser modificada. Ou melhor, em se tratando de Enem, para esse problema ser resolvido. O segundo parágrafo que eu trouxe para vocês, ele já usa outra técnica, Eu já não trabalho com a exemplificação, não. Eu já jogo com uma espécie de comparação entre ideias, entre tempos. Eu começo assim, Entender o papel da tecnologia hoje é bem mais complexo do que há algumas décadas. Nos tempos modernos, não estar inserido nesse mundo de evoluções constantes é como viver fora da realidade. Antigamente, quem tinha acesso fácil a determinados avanços tecnológicos era considerado diferente da maioria, mas hoje é o inverso. Dessa forma, nota-se que a visão de exclusão mudou. Então, de novo, primeiro período, letra maiúscula, ponto final. Tópico frasal. Eu afirmo que entender o papel da tecnologia hoje é mais complexo do que há algumas décadas. Ou seja, eu estou comparando o hoje com o antigamente. Depois que eu mostro que é mais complexo entender a tecnologia hoje, eu começo a dizer, de forma comparativa, como era nos tempos modernos essa relação, para depois dizer como era antigamente.
Então, inicialmente eu falo que nos tempos modernos, não estar inserido nesse mundo é viver fora da realidade. Enquanto que antigamente, quem tinha acesso a determinados avanços é que era o diferente da maioria. Eu estou tentando provar, através dessa comparação, que hoje acontece o inverso, né? A visão de exclusão, ela modificou do antigamente até os tempos modernos. Bem, galerinha, por hoje é só. Até a próxima.